Hoje eu vou mostrar pra vocês o processo de sketch que fez eu chegar nesse resultado aqui final. Enfim, eu separei o processo desse desenho em 2 vídeos, então hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer sketch, um esboço de um rosto, de um retrato. Vai ter também no meu canal o processo, né, de pintura desse desenho que eu fiz. Enfim, nesses vídeos eu vou querer meio que abordar um pouco do processo deles, então as decisões que eu tomo, algumas dicas que eu fui aprendendo durante os anos, algumas estratégias que você também pode aplicar no seu desenho. Então assim, é sempre legal você ver como os artistas tomam as decisões deles, porque meio que cada um teve meio que a sua vivência de aprendizagem de desenho, então, enfim, eu espero ajudá-los de alguma forma. Enfim, eu acho que, tipo, também vendo o resultado final, eu vi que, tipo, tem muitas coisas que eu mesma aprendi durante o processo que agora eu faria diferente. Então, meio que eu vou pontuando, né, no vídeo, esses detalhes, mas enfim, que materiais que eu usei. Então, gente, pro esboço eu acho que não tem muito segredo. Você pode fazer com o que você preferir. Hoje, eu só precisei de uma borracha e também eu usei 2 lapiseiras. Então, uma é uma 07 com um grafite HB. Ela é mais fininha que essa aqui, então, tipo, eu usei pra fazer uns detalhes. E essa aqui meio que foi pra realmente esboçar, pra fazer traços mais leves. Então, basicamente é isso. Eu não sei o tamanho desse grafite, mas ele é mais grossinho. Então, mas pode usar pode usar lápis, pode usar, faz o que você quiser. Use o que você se sentir confortável, o que você achar que vai ficar legal e o que você deseja melhorar. Mas enfim, outro ponto importante é que na maioria das vezes, gente, eu uso um lápis vermelho. Só que eu decidi não usar hoje porque eu não estava confiante e eu senti que eu ficaria com falta da borracha. Então, tipo, se você estiver confiante também pode várias coloridas. Mas assim, o porquê de eu preferir usar o lápis vermelho ao invés de usar o grafite, esse grafite aqui ele acaba borrando, né, um pouco o desenho quando eu pinto com marker, sabe? Então vai ficar meio cinza. Então, ao usar vermelho, ainda borra, mas vai borrar com vermelho e aí, tipo, fica escondido, principalmente quando eu tô pintando pele. Mas enfim, pra começar, qual que é o primeiro passo que eu faço na hora que eu só decido fazer um retrato? É principalmente buscar por uma referência, porque também não tenho magia de conseguir fazer sozinha, tá, gente? Então, usem referências, eu acho que é legal, principalmente pra estudo, se você quiser aprender um pouco mais. E eu ainda estou nesse processo eterno de aprendizagem, então vamos pegar uma referência. E pra hoje, eu escolhi essa referência. E assim, gente, é muito importante que a gente estude a nossa referência antes mesmo de passar pro papel. E assim, gente, isso pode ser feito de várias formas, eu acho que vai um pouco de você. Então tem gente que gosta de usar grades e tem gente também que gosta de ir no feeling, sabe? Sem ter esse passo zero, né? Eu sou preguiçosa demais pra fazer quadradinhos pra passar meu desenho. E eu também não sou tão confiante pra só ir na fé. Então eu meio que gosto de delimitar, né, a minha referência com algumas, tipo, linhas de uma forma bem simples e, tipo, meio que blocando e construindo o meu desenho de figuras bem mais simples, com quadrados e linhas até pros detalhes, então meio que é esse processo que eu vou fazendo. Enfim, pra fazer isso você pode fazer tanto só no olho, se você tiver com preguiça ou confiante. Essa é uma forma legal pra você já ir construindo um pouco mais de hábito pro seu cérebro na hora de você observar referências, então você fazer essa rabiscada também em cima, meio que já constrói, né, o raciocínio que o seu cérebro precisa fazer. Mas enfim, eu meio que faço tipo um loomis assim bem básico, então eu faço só um círculo e 2 linhas pra delimitar meio que o rosto. E eu gosto de fazer isso só pra já ter uma ideia de proporção inicial entre eles, e também eu gosto de delimitar, né, o contorno do desenho, né, pra eu saber onde que vai estar o retrato, onde vai estar, né, o objeto quando eu for passar pro papel. Então eu tenho que fazer meio que de um jeito que também caiba no papel, sem que fique muito pequeno, mas também nem muito grande. Então eu sempre pego o contorno meio que final, assim. Enfim, vocês podem ver aí no processo que primeiro eu construo meio que formas, né, tipo figuras mais simples antes de realmente, sei lá, botar um nariz. Então meio que eu costumo aplicar essa estratégia de vamos ser básicas, né? Então começa do básico, começa do simples, não precisa ser bonito, tem que ser útil pra você, sabe? Então, tipo, e depois você vai lapidando e realmente vai ficar legal. Mas enfim, também como que eu tinha falado, né? Eu delimito também onde tá cada coisa do rosto com só um círculo e 2 linhas. Então eu faço também de uma forma muito simples e que também não garante tanta proporção. Então, tipo, se vocês quiserem mais pontos de distância de cada parte, né, do rosto, eu acho que é uma boa também, porque vocês vão ver que eu vou mudando durante o processo. Eu percebo que tem algumas coisas erradas, eu vou corrigindo. Enfim, tem várias formas que você pode fazer esse rosto, então meio que vai por você, se você quiser trazer mais linhas de referências. Eu meio que começo do básico e me ferro no final, mas aí eu vou corrigindo. E uma dica que eu daria agora é que não façam o que eu tô fazendo. Eu basicamente fiz o formato do olho esquerdo e já, tipo, fiz a pupila, já fiz os cílios, já fiz meio que a construção completa do olho. Vai ser muito mais difícil pra mim depois fazer o olho direito, tipo, pra eles ficarem iguais realmente. Então meio que eu acho que eu falaria pra vocês fazerem é, tipo assim, primeiro delimita a pontinha de dentro, sabe, do olho dos 2 lados, delimita meio que o ponto mínimo deles embaixo e também a largura deles e a altura deles, e depois vocês fazem
o formato, e depois vocês fazem a pupila dos dois olhos, tipo, ao mesmo tempo, e depois você adiciona esses cílios, que eu adicionei também, antes de tudo. Então, eu acho que, tipo, isso garante mais que você não vai precisar fazer o mesmo olho várias vezes. Então, tipo, eu precisei fazer 2 vezes o olho direito, e eu acho que isso poderia ter sido evitado. Eu fiz isso e eu nem percebi, gente. Mas enfim, gente, quando eu taco essa mãozona aí na câmera, eu tô praticamente só medindo as coisas pra conferir, tipo, de novo, se realmente tá tudo certo. E com certeza não tá, então eu vou lá, sabe, vou corrigindo. A ideia que eu tava fazendo aí, gente, é que eu, tipo, tava pegando meio que a testa da menina da referência e tava, tipo, vendo, quantas testas tem, tipo, até o fim do queixo, por exemplo, pra ver se realmente tá algo semelhante, sabe? Enfim, gente, eu acho que quanto mais você medir as coisas, as proporções, mais similar, mais fiel vai tá, tipo, o seu desenho com a foto de referência. E, aliás, depois que eu tava na outra parte do processo, né, de pintura, eu percebi que, tipo, o meu olho direito também ficou tipo, uns 2 centímetros pra direita do que devia. Era pra ele tá meio que alinhado a pontinha do nariz aqui. Eu só, tipo, passou despercebido. Então, tipo, se vocês querem um resultado mais fiel à referência, quanto mais vocês medirem as coisas, medirem, né, a distância de cada parte, né, do rosto, quanto mais vocês medirem, compararem elas, eu acho que mais similar vai ficar. Então, vai de vocês, tipo, o quão similar vocês querem. Eu sempre penso nos meus desenhos em, tipo, pelo menos coletar, uns 60% da proporção. Mas, enfim, não deixem também de medir um pouco, pelo menos, as proporções. É importante porque, senão, realmente, a gente vai ficar muito diferente da referência. Já teve vários desenhos meus que ficaram totalmente diferentes e, tipo assim... E eu percebi, acho que isso muito depois. Eu acho que quando eu comecei a fazer, tipo, sei lá, gente famosa, gente que eu conheço, eu percebi que, tipo, ficava muito diferente. E é porque eu não media as coisas direito. No caso, eu acho que eu nem media, eu só ia, tipo, totalmente no olhômetro, sem nem colocar, tipo, a mão assim em cima, pelo menos comparar o tamanho das coisas. Mas, tipo, meio que vai por você, o que você espera do seu resultado final. Se você não tiver, tipo, muito atrelado a isso, também tudo bem, faz, tipo, o que você sentir bem. No caso, eu acho que eu nem medi, eu só ia, tipo, totalmente no olhômetro, sem nem colocar, tipo, a mão assim em cima, pelo menos comparar o tamanho das coisas. Mas, tipo, meio que vai por você, o que você espera do seu resultado final. Se você não tiver, tipo, muito atrelado a isso, também tudo bem, faz, tipo, o que você sentir bem. E bom, gente, agora é o momento que eu percebo um erro crucial que eu tava fazendo. E é por isso que eu pego o desenho assim, eu fico meio que em choque. Mas enfim, pra explicar esse problema pra vocês, eu ilustrei com esse lindo desenho. Na minha visão de desenho, o que eu tava vendo era isso. Mas por causa dessa angulação de camarão que eu estava, o desenho era pra tá isso aqui. A gente deu algum negócio em mim que me deu vontade de ver o desenho, tipo, de forma reta. E quando eu fiz isso, eu vi meu desenho todo esticado. Tava, tipo, tudo errado, tava, tipo, muito estranho. E, tipo, só me restou meio que corrigir, tipo, tudo aqueles erros. Então, tipo, eu sentei certo na cadeira, eu cheguei mais perto. E eu fui meio que medindo tudo de novo, porque tava esticado. Tinha, tipo, um viés de visão muito forte. Tipo, tava sendo um problema muito sério. Eu acho que, tipo, no final ia ficar muito esquisita. O rosto ia tá esticado, ia tá muito estranho. Então, assim, por alguma razão eu consegui perceber isso antes. E eu tive que corrigir. E, gente, olha só pra onde que foi parar o queixo dela. Foi, tipo assim, subiu muito pra cima, pra vocês terem noção, tipo, o quão esticado tava. Enfim, foi bom que eu consegui perceber isso. O ruim é que eu tive que fazer um pouco tudo de novo, mas aí eu já tava fazendo, tipo, realmente pensando no resultado final. Então, tipo, eu sabia que ia ser, por exemplo, a última vez que eu ia fazer esse nariz. Eu já tava, tipo, mais confiante que, ok, tipo, agora tá realmente tudo certo. Então, eu meio que fui refazendo, né, cada parte do rosto novamente, tipo, agora até um pouco mais detalhado, já pensando mais, tipo, na semelhança aí também na hora que eu for pintar. Vocês podem ver aí, eu até troquei de lapiseira, peguei a outra que é mais fininha, pra realmente trazer, né, os detalhes que vão estar no final, que vão ser importantes pra mim na hora de pintar, então, tipo, delimitar exatamente onde vai estar o olho. Vocês podem ver também que, tipo, o olho, como na referência também é bem escuro, tipo, eu não me importei em passar realmente grafite sem dó, porque, como eu tinha falado, o grafite espalha, né, mas, tipo, nesse espaço não tem problema espalhar, não tem problema ficar cinza, porque eu vou passar, tipo, preto ou marrom muito escuro por cima, então, tipo, tudo bem naquela área, mas, tipo, também, na hora de pintar é sempre bom passar uma borracha por cima do cisco só pra, tipo, dar uma limpadinha, não borrar tanto e não te dar dor de cabeça na hora de pintar, alguma coisa ficar cinza, não ficar da cor que você quer. Enfim, aí mais ou menos é o processo do olho, eu tento trazer mais detalhes, eu acho que o olho é uma das partes, assim, que mais tem detalhe e que não pode ser perdido na hora que você vai depois pro outro processo. Aí chegou também a hora que eu percebi que realmente o olho da direita tava um pouquinho pra cima, eu só percebi agora, demorou um pouquinho, mas é bom que eu consegui perceber e corrigir também isso no final. Eu acho também que esse erro poderia ter sido evitado se eu tivesse feito, né, do jeito que eu tinha falado lá no começo, de fazer o olho meio que os dois ao mesmo tempo, fazer o mesmo processo, né, dos dois lados, pra, tipo, evitar que eles fiquem, tipo, realmente muito distintos e desproporcionais. E também, gente, agora de perto também dá pra ver o errinho que eu fiz, tipo, em relação ao olho direito, era pra ele estar, tipo,
2 centímetros um pouco mais pra esquerda, tá alinhado realmente com a narina, como que tava na referência. E assim, é só um detalhe que eu reparei depois que eu comecei a pintar, e que eu até tinha pensado nisso, só que eu acho que durante o processo, depois de eu ter também corrigido várias coisas, acabou meio que se perdendo. E é assim, gente, que meio que acaba toda a nossa jornada de esboço que a gente viveu até aqui. Então, assim ficou o nosso resultado final. E bom, foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que também vai ter o processo de pintura desse desenho, então se vocês tiverem interesse, por favor, dê uma olhadinha lá, vai estar aí no canal. E, gente, se ficou alguma dúvida também durante o processo, pode deixar um comentário que eu vou aí e eu respondo, seguro sua mão, porque eu me considero uma péssima pessoa pra explicar as coisas, então assim, eu entendo se surgir alguma dúvida, se alguma coisa não ficou muito clara. E é isso, gente, vejo vocês algum dia. Talvez. É isso, gente. Beijos, até o próximo vídeo, até algum dia. É nóis.